Sabe por que você estuda tanto vocabulário, mas mesmo assim você não consegue formar uma frase ou ao mesmo tempo, sei lá, conversar, ter uma conversa mínima ou básica com alguém? E todas as vezes que você tem a oportunidade de conversar, de falar a língua, você trava e não consegue. Sabe por quê? É justamente porque você está aprendendo o vocabulário errado, as palavras erradas. Ó, muitas vezes no início, e a gente já vê isso vindo de alguns aplicativos, né? Por exemplo, né, um exemplo bem famoso que é o Duolingo, para ser bem assim, bem famosinho, bem popular. E a gente vai ver esse exemplo com o Duolingo, por exemplo, você vai começar muitos cursos de línguas lá, falando de leite, maçã, biscoito, pai, mãe, beleza. São vocabulários interessantes, né, minimamente. Porém, você vai muito nessa de, vou aprender, e muita gente começa, como até na escola mesmo, na escola muitas vezes ensina cor, ensina animal, nome do país, de tal país, enfim. São vocabulários que você pode usar sim, porém não são vocabulários tão úteis para você que quer falar a língua, tá? Porque você não vai formar a frase. Esses são vocabulários que você, quando já conseguir conversar, você vai adquirir eles muito facilmente. Então não tem necessidade de você focar neles agora. Então, se você está começando a língua agora, ou se você está estudando já a sua segunda, terceira língua, e você está indo para entender como é tal cor, tal animal na língua, se não for uma necessidade sua de agora, sei lá, eu tenho que apresentar um trabalho amanhã nessa língua, e eu preciso saber que animal é esse. Beleza, isso é bom. É dessa forma que se aprende esse tipo de vocabulário. Mas se não, fica aqui que eu vou te passar certinho. Ó, para o vídeo de hoje, eu trouxe até uma listinha aqui, que inclusive na hora que eu tava fazendo o roteiro, eu acabei escrevendo em italiano. Porque na realidade hoje era dia de pensar em italiano mesmo, que eu separo assim nos diazinhos assim, dia que eu quero. E então eu acabei fazendo italiano, enfim, mas tá aqui. Ó, inclusive essa é uma técnica que eu vou ensinar vocês. Lá no método Show Up tem ela mais aprofundada, assim como a técnica desse vídeo também tá mais aprofundada lá. Porém, se você fizer o que eu tô dizendo aqui nesse vídeo, cara, você vai conseguir fazer tranquilo e de graça, né? O que custa só um likezinho só, então dá um like aí embaixo, beleza? Ó, primeiro, você tem que entender que cada palavra tem sua classe, né? Um é verbo, ou é pronome, enfim. Você tem que entender que tem verbos que eles são muito úteis para você aprender. E esse é justamente o poder do poliglota, né? Esse é o poder do poliglota, que é justamente a percepção de quais verbos são esses. Muitas vezes, e é por isso que fica muito mais fácil você aprender outra língua depois que você já aprendeu 4, 5, 6 línguas, fica muito mais fácil você aprender as outras. Por quê? Porque você já tem o caminho. E é justamente isso que o método Show-Up ele faz, né? Que eu vou te dar lá o caminho para você seguir e você vai usar esse mesmo caminho para aprender qualquer língua. É justamente isso que o método Show-Up, inclusive link aqui na descrição, é isso que faz lá, entendeu? É isso que eu ensino lá. E você vai aprender qualquer língua dessa maneira, com o jeito certo, com o jeito que os poliglotas fazem, com o método que eu criei. Beleza? Ó, mas voltando. A gente tem o poder, justamente, o poliglota, ele vai ter o poder de saber quais verbos, em quais lugares ele vai, em qual verbo ele vai, enfim. E hoje eu vou te dar aqui, de bandeja, esses verbos que são o quê? No caso, eu julgo uma trilha, né? A trilha do vocabulário. E eu acredito que, assim, a partir de 100 palavras ou 100 sentenças, né? Que eu costumo achar melhor. Eu não estudo por palavras e eu recomendo você a não estudar por palavras, estude por sentenças, tá? Você vai utilizar justamente essa técnica, que é primeiros verbos. Quais são os primeiros verbos, independente da língua que você está falando? Os primeiros verbos, e aí eu anotei aqui para não esquecer nenhum deles, mas os primeiros verbos são querer, no caso do inglês, I want, do espanhol, quiero, e do italiano, volere. Por exemplo, pensar ou crer. Então, do inglês, por exemplo, I think. Eu vou dar exemplo só do inglês, tá? Que é a língua que geralmente a maioria tá aprendendo. E algumas outras eu vou dar algum exemplo em italiano ou espanhol. O verbo precisar, no caso, I need, avere bisogno, necessito. Então, tipo, eu gosto.
gosto, o verbo gostar, né? E o verbo poder e alguns pronomes, né? Mas depois a gente vai para os pronomes, beleza? Ó, então, esses verbos, eles são muito necessários, tá? O verbo querer, precisar, pensar e poder. Esses verbos, eles são muito essenciais para que você possa se comunicar. Então, tá aprendendo uma língua, começou a aprender essa língua, primeira coisa, tá? Que a primeira coisa, na realidade, vai ser a segunda que eu vou falar agora. Mas beleza, a primeira coisa. E a segunda é, vai ver os verbos. Que verbos são esses? Como eu sempre digo, você pode traduzir no início. Então, traduz esses verbos, tá? Essas primeiras palavras você pode traduzir. E é até bom para criar um repertório, para quando você for escutar a língua, você justamente poder pegar ali, opa, essa palavra que eu conheço. Peraí, deixa eu ver quais são as outras palavras que estão ao redor dela, para eu pegar esse contexto e entender mais outras palavras. Beleza? Tá entendendo? Tranquilo? Ó, então, a segunda coisa é pronome, tá? Pronomes simples, tipo eu, I, eu, tu, ele, vós, nós, eles. Esses pronomes simples são muito importantes para você aprender, tá? Porque vai te ajudar justamente a entender com quem tu tá falando ou para quem tá sendo falada a mensagem, tá? Então é muito interessante você saber também pronomes simples, como eu, tu, I, you, no caso você, né? Ele, they, he, she, ellos, usted, loro, sono, mu, ti, deixa eu ver, ir, do, enfim. Você tem que eu falei tudo, quase todas as línguas, mas você tem que saber esses pronomes. Esses pronomes eles vão ser necessários para você aprender, tá? Então, quando eu falo disso tudo, não é que você vai começar a ficar vendo, por exemplo, pronome, ficar conjugando igual se faz na escola com português, conjugação de tal palavra, não, tá? Mas o que é que você vai fazer? Pronome, por exemplo, você vai, sempre que você escutar ele, em algum vídeo, algum podcast que você escuta ele e tenta ver qual é o verbo que tá vindo depois. E aí faz aquela mesma coisa que eu te falei no último vídeo, que é justamente, eu vou precisar disso um dia? Será que eu viveria essa situação um dia? Se sim, show de bola. Anota, põe lá. E se for, por exemplo, uma contração, ou o verbo querer no passado ou no futuro, então anota também, é bem legal, tá? Dá nota, toma nota sempre quando estiver assistindo alguma coisa, tá? Não é porque vai ser prazeroso ou vai ser divertido que você não pode estudar de fato, assim, tipo, sentar, estudar, tomar nota enquanto está assistindo. Se estiver assistindo na televisão, usa o celular para tomar nota, tipo, de tal palavra, essas coisas, mas anota, tá? Para que você possa recordar, possa lembrar. Enfim, estuda pronome e estuda esses verbos, tá? Outros verbos que também podem ser essenciais para você, como, por exemplo, o do inglês, eu gosto sempre de pegar, como hoje em dia, quando eu vou estudar uma outra língua, eu começo estudando ela. No caso eu vou falar disso em outros vídeos também, inclusive vou usar um quadro, eu já estou já pensando nessa aula, vou usar o quadro, já que eu não estou nesses vídeos diários, não dá para ter tanta edição, mas aí eu vou usar um quadro para ser bem visual. Porém, o estudo de bases, né, que eu chamo de estudo de bases, por bases, que é justamente, hoje em dia, como eu falo inglês, por mais que o português seja minha língua nativa, ainda é a minha maior base, e o inglês, ele é a minha segunda maior base. Então, toda língua que eu vou começar a estudar, geralmente eu estudo do inglês. Então tem alguns verbos que eu gosto de pegar, como por exemplo, could, should, must to e o would, que é tipo poderia, deveria, esses verbos. Então, tem um nomezinho na gramática. Porém, como eu disse a vocês, aqui a gente tá para aprender o aprendizado de língua, não gramática, tá? Esse é o tema que mais se fala de gramática na realidade. Porque na realidade a gente só que definir, né, as classes ali, só para que seja um aprendizado melhor, para que fique mais fácil na hora de pesquisar. Mas na realidade o que você vai fazer o pensamento sempre é esse. Eu vou precisar disso? Não vou? Beleza, tranquilo. E aí tem algumas outras coisas, tipo, por exemplo,
como você pode aprender a usar, no caso, começar a utilizar essas palavras. Você pode justamente começar a tentar utilizar elas como, por exemplo, um verbo, ele é, ele pode vir acompanhado, né, no caso, vai vir acompanhado de um pronome. Maioria das línguas, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você pode tentar, se você aprendeu o pronome, você já aprende os verbos também, e aí utiliza os dois juntos. Tipo, por exemplo, em italiano, io voglio, no caso, eu quero. Aí no inglês, I want, you want. Então já aprende isso. Com alguns outros vocabulários, você pode, por exemplo, aí sim você vai aprender aqueles vocabulários que a gente falou que não tinha tanta necessidade de aprender no início. Mas aí sim você vai aprender eles agora. Por exemplo, carro. I want a car. Beleza, eu quero um carro. Amarelo, você aprendeu como é gostar. Então, I ou you like yellow. Te gusta amarillo. Então, te piace, eu não me lembro como é amarelo. Por exemplo, já é um exemplo prático aqui. Por exemplo, eu falo italiano, mas eu não sei todas as cores em italiano. Beleza? E é normal, é tranquilo, tá? Ó, então, você tem que se ligar nisso, tá? Dicas simples, fáceis e rápidas. No caso, se liga na hora que for aprender um vocabulário novo. Vai aprender verbo e principalmente verbos usuais, como poder, querer, precisar, pensar, gostar. Então aprende isso porque vai ser importante para você se comunicar, tá? Verbos que apresentem ações que você vai utilizar, ações usuais, tá? Então, e aprende os pronomes. Aprendendo isso, começa a falar vocabulários de coisas, por exemplo, computador, tenta encaixar essas frases, esses dois, o verbo e o pronome, num objeto, tá ligado? Tipo, eu quero um computador. I want a computer. Entendeu? Eu gosto de violão. I like guitar. Entendeu? Então, você vai sempre utilizar essas frases, tá? A mim me gusta la guitarra. Então, tipo, vai sempre fazer isso. Eu sempre fico parando assim, dando exemplo em outras línguas, porque eu lembro, né, que tem pessoas que não só aprendem inglês, mas aprendem outras línguas aqui. Porque às vezes, quando eu dou só exemplo de inglês, vocês ficam nessa de, não, mas só dá pra usar no inglês? Não, dá pra usar em qualquer língua, tá? Tudo que eu falo aqui é pra qualquer língua. Ainda não vi uma língua que não dê pra utilizar o método show up. Ó, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês vão lá, façam. Se você, vou mandar uma coisa aqui. Independente da data que você tá fazendo isso daqui, que você tá assistindo esse vídeo, porque eu sei como é o YouTube, é muito... ele sempre manda, né? Então, independente da aula, independente do ano, do dia que você tá vendo isso aqui, você vai pegar, você vai anotar, vai começar a assistir algum filme, alguma série e tal, beleza. Você vai anotar verbos e os pronomes, beleza, que você viu no filme e monta frases, tá? Monta frases, por exemplo, uma frase se apresentando ou uma frase falando do filme e manda para mim um videozinho, um selfie no Instagram que tá aqui embaixo na descrição e já aproveita lá, me segue no meu Instagram, segue no TikTok, nas minhas redes sociais, claro. Curte esse vídeo, compartilha o vídeo com a galera, com o pessoal que quer aprender uma nova língua, seja inglês, seja chinês, enfim, que queira aprender. Não, mas tem aquele meu amigo que ele só quer aprender inglês. Cara, vai, manda para ele. A melhor coisa para aprender inglês ou para aprender uma nova língua, a melhor coisa é você saber aprender uma nova língua, beleza? Porque você vai estar livre, você não vai precisar mais pagar rios de dinheiro em um cursinho, sendo que você já sabe aprender e você vai conseguir aprender sozinho, tá? Então, beleza? Compartilha aí com o pessoal, já deixa o like aqui embaixo, tá certo? Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho, a gente tá com vídeo todos os dias, não sei até quando, mas enquanto tá durando, tá bem legal, tô gostando, pra mim tá sendo bem proveitoso aqui, só que peço que vocês participem mais,
Comentem aqui embaixo, beleza? Comentem aí sua opinião. Fala aí como é que está sendo sua experiência com o aprendizado de línguas, beleza? Vamos embora. Let's show up!